no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, no capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. Bonitinho, todo mundo de livro. Isso aí. Cadê tua Bíblia? Ah, ali. Cadê? É a partir do verso 1. Isso. A partir do verso 1, perdão. Muito obrigado. Certo? Todo mundo encontrou aí? Amém? Amém. Isso aí. Tá o quê? Levanta. Isso. Certinho? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piaiote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piaiote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endureceu o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. E de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-os e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então disse o Senhor a Moisés: estenda tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Então o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Amém? Amém. Glória a Deus. Certinho? Tá bom. Quando o povo foi para o Egito, foi uma única família, a família de Jacó. Quando José era governador do Egito. Se passaram 430 anos. Eles foram escravos do Egito por 430 anos. É muito tempo. É muito tempo. Foram várias gerações de famílias aí. Foi o tataravô, o bisavô, o avô, o pai, o neto, o bisneto. E foram 430 anos de escravidão. Muito tempo. Então, foi um povo que ele se numerou tanto, ele passou de 1 milhão. Vamos colocar a zona leste de São Paulo. Uma parte da zona leste era escrava do Egito. Parte de Itaquera, Guaianazes, ali, porque a zona leste dá mais de 1 milhão, mas Itaquera, Guaianazes, ali já dá quase 1 milhão de pessoas. Tudo aquilo todo mundo era escravo do Egito. Muita gente. Deus tinha um plano de salvar aquele povo. Deus sempre amou Israel. Mesmo sendo um povo de coração muito duro. Um povo que era difícil tratar com eles. Era muito difícil. E Deus, depois das 10 pragas do Egito, de tudo, não precisa aqui adentrar em tudo, porque todo mundo já conhece, teve 10 pragas no Egito. Deus vai e livra esse povo fugir do Egito. E esse povo foge do Egito. Imagina 1 milhão de pessoas saindo de um lugar. Imagina a bagunça que foi. Era muita gente. Imagina 1 milhão de pessoas saindo ali. Levando tudo que tinha, levando carros de madeira,
madeira, e foram indo. Quando Faraó se deu por conta, ele falou assim: pô, perdi a minha mão de obra aqui, eu perdi 1 milhão de pessoas. Eu vou atrás desse povo agora. Eu vou lá, eu vou correr, eu vou matar todo mundo, eles vão ter que voltar ou eles vão morrer. Deus endurece o coração de Faraó. E o povo, nós lemos vários versos aqui, o povo vendo que Faraó estava vindo atrás, o povo, em vez de agradecer a Deus, falou assim: não, nós vamos lá, vamos correr. O povo já começa a reclamar. E aí, Moisés, não tinha sepulcro suficiente no Egito para a gente ter que morrer agora no deserto? Por quê? Havia um caminho entre o Egito e Canaã, entre o Egito e a Palestina, que era o caminho do mar. Eram 15 a 30 dias. Você conseguia percorrer esse caminho a pé para você chegar em Canaã. Mas Deus fala: volta para o sul e vocês vão pelo meio do deserto. E ali se passaram 40 anos. Imagina você pegar algo que era muito mais prático de ir, 15 dias, 30 dias você estava lá, e você pega um caminho de 40 anos. Você se perdeu, ele fez você se perder. E foi assim que aconteceu. Deus falou: vocês vão pegar o caminho, o pior caminho. Só que o início desse caminho já tinha algo dificultoso que era impossível passar. O rio, o mar. O mar vermelho já era impossível passar ali. E foi ali justamente que Deus começa a fazer o impossível na vida daquele povo. Mesmo sem merecimento algum. Não tinha merecimento. Mas Deus mostra ao povo o que ele estava comendo. Mesmo o povo já começando a murmurar. E lemos aqui no verso 14, no verso 13, quando Moisés fala: não temais, estáis quietos e veio o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus vos calará, porque é Deus que vai pelejar. E acontece isso. Moisés estende a vara, no meio da noite vem um vento oriental e começa a abrir o mar ao meio, colocando no meio do mar uma terra seca. Impossível. Até hoje ninguém compreende isso, ninguém comprova. Como foi? Algum estudioso consegue bater de frente com isso? Não. Foi algo magnífico. Foi a maior obra que Deus fez na vida do povo. Foi um marco na vida do povo de Israel. Lembrando que eles passaram, e quando eles passaram, o povo do Egito vinha atrás. 3 dias de diferença. Foram 3 dias de diferença. Mas o povo do Egito vinha atrás. E Deus começa o quê? A dificultar o passo do povo. O povo egípcio, dos cavalos, dos cavaleiros, e pede para que Moisés estenda novamente a vara, feche o mar, e o povo egípcio morre. Explicação do que nós lemos hoje. Essa explicação. Capítulo 14 é isso. Deus tinha e continua tendo grande amor por Israel, povo escolhido, o povo que desde o tempo de Abraão foi escolhido, o povo que, mesmo com tantos problemas, e quantas vezes esse povo negou o nome do Senhor, quantas vezes esse povo acabou blasfemando. Eles blasfemavam mesmo. Mas o Senhor ainda tinha misericórdia deles. E eles, acabando de sair do Egito, eles ainda olhavam para trás e tinham saudade do Egito.
O povo que acabou de sair da escravidão de 430 anos. Ainda falava, não é melhor a gente voltar para o Egito? Vamos voltar para o Egito. É melhor a gente ser escravo. Estava melhor, estava mais cômodo para a gente. Lá a gente tinha pão, lá a gente tinha tudo que a gente queria. O Egito soltou eles por um tempo, mas depois quis os tragar de novo, quis os matar. É assim que o diabo faz as nossas vidas. É assim que o pecado faz com a gente. O pecado oferece tudo de bom para a nossa carne. O pecado nos deixa cômodos, nos dá até um certo tipo de conforto. Ser escravos do pecado. Ele nos dá, o diabo nos dá. Você se sente confortável, você se sente tranquilo. Está todo mundo fazendo, está todo mundo junto aqui, vamos fazer. Até que ele te dá essa liberdade. E você se sente livre por um tempo. Mas depois ele vai tentar te matar. Ele vai tentar matar a tua alma. Porque o inimigo é assim. Ele te engana. Ele te dá uma liberdade para você se sentir totalmente livre. Eu sou livre. Mas depois ele vai querer algo em troca. É a tua alma. Não pense você em voltar para o Egito. Não pense você em voltar para o pecado. Não pense você em voltar para o engano. Não pense você em voltar para a mentira do que você vivia. Porque pode ser que o mar que esteja à sua frente seja algo impossível de você passar. Mas com Deus ao seu lado, à sua frente, esse mar vai se abrir e você passará em seco. Como? É assim que Deus faz as nossas vidas. O impossível de Deus acontece nas nossas vidas. Se nós temos total capacidade, se nós temos mínima capacidade para que isso aconteça. Mas é assim que Deus faz nas nossas vidas. O impossível de Deus. O impossível de Deus. E mesmo com tudo isso que acontece na vida dos israelitas, o povo lá na frente ainda blasfemou mais vezes falou mal, mais vezes quis voltar para o Egito, porque o Egito era bom. A nossa carne tende a voltar ao pecado sempre, porque o pecado é bom, o pecado é confortável. Porque a vida na graça de Jesus Cristo, a vida do Evangelho de Jesus Cristo, nós enfrentamos dissabores, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, porque a porta é estreita, a porta não é larga, o caminho não é espinhoso. O caminho desse deserto da vida, no mundo que nós vivemos, se nós estamos com Jesus Cristo, às vezes nós vamos enfrentar secas, nós vamos enfrentar fome, nós vamos enfrentar problemas para chegar ao alvo que é Sião Celestial, o céu. Então, para que nós vamos olhar para trás e falar, olha, no tempo que eu aprontava, no tempo que eu vivia no pecado, eu acho que era mais fácil, eu tinha mais dinheiro na conta, era mais confortável para mim viver. E a sua liberdade espiritual você tinha? Será que nós tínhamos liberdade espiritual? Nós tínhamos como levantar as nossas cabeças e falarmos que nós somos livres em Cristo Jesus? Eu acho que não. Eu acho que nós não tínhamos essa liberdade, pelo menos fala por mim, cada um fala por si. Viver no pecado é gostoso. Viver no engano é gostoso. Que bom! Parece que é tudo maravilhoso. Mas quando vem a conta para você pagar, aí você vê. Viver no pecado é como o povo vivia na escravidão. Se passaram gerações,
e o povo estava lá. E passava gerações e o povo estava lá. Deus precisa mandar 10 pragas para o Egito, para que Faraó realmente liberte aquele povo. E mesmo com 10 pragas, o povo ainda não se converte. Mesmo Deus libertando o povo do Egito, mesmo Deus libertando aquele povo da escravidão, o povo não se converteu. Por quê? Porque era mais fácil olhar para trás, era mais fácil olhar para o Egito, era mais fácil olhar para a casa da escravidão, por conta de pão. Que nós não olhemos para os nossos pecados, que nós não olhemos para o nosso passado, mas que nós olhemos para frente, para que o alvo de todos nós seja salvação. Salvação. Vocês estão muito quietos hoje. Vocês estão muito quietos, vocês não acordaram aí. Viver, às vezes, com privações. O povo de Israel viveu com privações, 40 anos. Sentiram fome, sentiram sede. Deus vai e manda um maná do céu para o povo. Sentiram sede. Moisés vai e fere a rocha e sai água para o povo. E mesmo assim, o povo fez o quê? Quando Moisés sai para o monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o povo faz um bezerro de ouro. Que é mais fácil adorar aquilo que a gente vê. Moisés já está meio bilulento, está meio doido. Então a gente vai adorar o bezerro. O bezerro vai salvar a gente disso. Que Deus está aqui. Que Deus nos colocou nessa dificuldade. É assim que acontece nas nossas vidas. As dificuldades da vida vêm. Mas Deus sempre nos dará escape. Deus sempre nos dará uma saída. Se você realmente está no caminho que Deus escolheu para você estar, Deus sempre te dará um escape. Deus sempre te dará uma saída. Para de olhar para trás. Para de saudosismo. Às vezes, tem umas pessoas que elas gostam de contar o testemunho da vida. Que no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, no passado eu não sei o quê. Mas parece que é um saudosismo tão grande desse passado, que a pessoa tem orgulho de contar, porque eu lá fazia isso, que eu lá fazia aquilo, que olha. Pare de viver de saudosismo no teu passado. Viva o presente que Deus te proporciona. Viva o futuro que Deus vai te proporcionar. Pare de querer viver na ilusão do teu pecado. Pare de viver, de querer viver de algo que você já passou. O Egito já foi, Deus já te libertou do Egito. Para que nós vamos viver no saudosismo do pecado se Deus já nos deu a graça? Deus já nos deu salvação, e Deus nos promete salvação se nós permanecermos, se nós perseverarmos na fé. Por que nós temos que olhar para trás com saudosismo e pensar, porque lá no passado estava muito bom, no passado não tinha tanta privação, no passado eu podia pintar e cortar e estava tudo certo. Quer viver no passado? Viva, Deus te dá liberdade, volta para o Egito. Mas não culpe Deus quando o pecado te matar. Não culpe Deus quando o pecado te torturar. Não culpe Deus quando o diabo quiser fazer o que quiser com a sua vida. Não culpe Deus. Porque Deus não vai ser responsável por isso. Porque você quis voltar. Nossa, pastor, que palavra dura. Às vezes é preciso. Não é tudo bênção, bênção, bênção. Não. Deus precisa nos doutrinar às vezes, para que nós não acordemos e realmente pensemos, estou fazendo a coisa certa? Estou no caminho certo?
realmente rumo a Canaã celestial? Ou eu estou dando 2 passos para Canaã e 1 passo para o Egito? 2 passos para Canaã e 3 passos para o Egito? Quer viver do pecado? Viva! Quer se lambuzar no pecado? Se lambuza! Mas não reclame. Não venha reclamar com Deus quando o negócio apertar. Quando o diabo sapatear e fizer o que quiser da tua vida. Porque Deus dá autorização para o diabo. Como deu autorização no tempo de Jó. Mexe com tudo. Destrói tudo. Só não pega a alma de Jó. De resto, você faz o que você quiser. E aí? Não é mais fácil viver às vezes com algumas limitações, mas ter a certeza que você tem Deus? Não é mais fácil você ter alguns dissabores do mundo? Ter algumas pessoas contrárias à sua fé? Ouvir algumas besteiras às vezes porque você ora, porque você está dentro de uma igreja? Do que você agradar o mundo e viver uma tristeza surreal? Do que viver dentro de uma casa chorando, do que ter a sua alma em prantos toda semana? Tem pessoas que têm saudade disso. Por quê? Porque tem preguiça de orar, tem preguiça de buscar a Deus, tem preguiça de estar no culto. Está tudo certo, está com a conta cheia, está tudo certo. Quando vem a doença, quando vem a privação, aí lembra que tem Deus. Aí olha para Sião. Aí olha para Canaã, mas está no Egito. Mas eu quero sair disso, mas Deus já te libertou. Por que você continua? Ah, porque está gostoso. Que está bom. Cuidado, cuidado. Faraó liberou. Vai. Mas depois de 3 dias ele se arrependeu. E falou, vou matar todo mundo. E aí? Ele foi traíra. Mas era plano de Deus, para Deus mostrar a Israel que ele abriu o mar, que Deus estava com eles, através de Moisés. Porque o único ali ainda que tinha fé em Deus e falava com Deus era Moisés. O resto, ninguém era convertido. Ninguém sabia, ninguém tinha certeza do que estava fazendo. Mas Moisés estava ali, seguindo os passos de Deus. Siga os passos que Deus te proporciona. Siga. Pare de querer olhar para trás. Não tenha saudade do seu pecado. Ah, mas alguém me convida. Ah, Deus te dá a liberdade de você fazer o que você quiser, ok? Mas nós vivemos, pelo Evangelho, nós vivemos na lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você plantou pecado, você vai colher pecado. Aí o problema é teu. Eu creio que se nós estamos aqui, é porque nós amamos a Jesus. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos no Evangelho. Nós não estamos aqui ocupando o nosso tempo. Porque domingo de manhã nós poderíamos estar na nossa casa, assistindo o Globo Rural, o Cidadão Caminhoneiro. Ainda tem Cidadão Caminhoneiro? Eu não sei se tem. Tem, Jéssica? Jéssica gostava de assistir Cidadão Caminhoneiro. Sei. Acordar no domingo de manhã para cantar que Deus é teu escudo, que por toda a sua vida você vai louvar a Deus, porque na hora de louvar, a gente canta tudo que aparece aqui na tela. Aí canta com massa, né? Aquela vontade de cantar. Mas eu vou cantar. Você sabe que você está cantando? Você sabe, você abriu realmente o teu olho e falou, o que eu estou cantando? O que eu estou cantando? Eu preciso saber o que eu estou cantando. A gente, primeiro louvor nós cantamos em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor.
No livro de João, capítulo 4, quando Jesus tem a conversa com o samaritano, quando ele fala que existirão adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. É o que você cantou. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Aí você proclamou que ele é rei dos reis. E para te adorar foi que eu nasci, ó Rei Jesus. É o que você cantou. Eu te obriguei a cantar? Não te obriguei. Aí no segundo louvor você canta: Tu és bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar. Me esvazia de mim. Aí, essa casa é tua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Que apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, vem incendiar. É você que cantou, eu não te obriguei a cantar, certo? Aí no terceiro louvor você canta que não há ferrolhos e nem portas, né? Que não há culpa, Deus está acima de tudo. Você cantou isso, três louvores você cantou. Você está levando esses três louvores a sério? Você está sendo realmente verdadeiro adorador? De uma fonte não saem duas águas. Isso é bíblico. Nossa, pastor, hoje você está... Chicote está estralando. Às vezes é bom, é bom. Tem igrejas que tem culto de doutrina toda semana. Aqui não tem culto de doutrina toda semana. Tem igreja que toda terça-feira é culto de doutrina, culto de ensino. Não precisa. Mas às vezes Deus quer nos ensinar, Deus quer nos corrigir. A gente precisa. Ao mesmo tempo que Deus nos abençoa, Deus quer aplainar nosso caminho e falar: opa, vamos seguir. Você realmente está louvando? Ou é mais uma vez que você está dentro da igreja e está tudo certo? Só para esquentar, como as pessoas falavam, esquentar banco não, agora esquentar a cadeira. Você está aqui para quê? Você está aqui, mas você está pensando no que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta? Que o seu tempo aqui seja o tempo que você apague tudo da sua memória. Olha para a vida enquanto é tempo. Acorda para a vida. Deus nos dá essa missão hoje de nós olharmos para nós, olhar para o nosso interior e falar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Olhar para dentro da nossa casa e pensar: será que aqui está tudo certo? Será que a minha família realmente está estruturada? Será que a minha casa está em paz? Será que eu estou em paz com a minha casa? Não adianta você louvar, levantar a mão aqui, tudo, chegar em casa, o corpo está comendo. Vai adiantar? Você vive na hipocrisia. Hipocrisia é pecado. E aí? Você está com saudade do Egito? Você está com saudade dos antigos tempos? É com você. Deus te deixa a opção hoje. Você quer voltar? Volta. Quer voltar? Volta. Deus te dá a opção. Volta. Mas é por tua conta. Quer andar com Jesus? Jesus te guarda. Jesus te livra. Jesus te protege. Jesus te livra do pecado, te livra do mal, te livra do engano, te livra da mentira, guarda a tua alma, te promete salvação. Quer voltar para o pecado? Aí é você e o diabão. A gente não tem que florear o que é pecado, o que é salvação. A gente não tem que florear. Eu acho que todo mundo acredita em salvação aqui, ou tem alguém que não acredita.
Eu acho que todo mundo acredita em céu e inferno. Quem não acredita, eu respeito. Mas eu acho que se nós lemos esse livro sagrado chamado Bíblia, nós acreditamos que existe um inferno e existe um céu. Quer viver no pecado? Viva! Como está escrito aqui, quem já viveu da graça, quem já viveu do Evangelho, volta 7 legiões juntos. Está escrito aqui, procura aqui. Procura no Google, é mais fácil. Volta junto. Se liberte do Egito. Se liberte dos seus pecados. Se liberte dos seus vícios. Se liberte. Deus te dá hoje a oportunidade de você se libertar. Deus te dá a liberdade hoje de você passar pelo mar e falar: Senhor, estou passando pelo mar. Deus está te dando a oportunidade de você viver o impossível de Deus. De você viver o impossível da graça. De você ver realizações na sua vida que você nunca veria. Pela sua mão, nunca. Mas Deus quer te proporcionar algo tão belo na vida, algo tão bonito na sua vida, que você não teria condições e nem capacidade de viver. O povo do Egito não tinha, o povo de Israel não tinha capacidade de abrir um mar, mas Deus abriu um mar para eles. O que Deus não pode fazer na tua vida? Mas Ele depende de você. Quer viver isso? Viva debaixo da graça. Quer voltar para a escravidão? Volta, mas não reclama. Não reclama. Não reclama quando o pecado começar a te cobrar centavo por centavo. Não reclama quando o diabo começar a destruir a tua vida. Deus vai ter misericórdia? Claro que Deus vai ter misericórdia. Quantas vezes Israel pecou e Deus teve misericórdia de Israel? Mas existe uma conta a ser paga. Existe uma conta. A lei da semeadura está aqui. Quer pecar? Peca. Deus te dá toda a liberdade de pecar. Mas não esqueça que a conta vem. Não é melhor viver debaixo da graça? Não é melhor viver, mesmo diante das privações que Deus nos dá, viver debaixo do sangue de Jesus? Do Evangelho de Jesus Cristo? Aí você coloca a sua conta nisso. Deus, que palavra pesada hoje. Nós precisamos às vezes acordar. Opa! Né? Às vezes a gente vive Deus sempre nos abençoou. A palavra de Deus sempre vai ser de bênção. Mesmo Ele nos admoestando, Ele nos corrigindo, a correção de Deus é uma bênção nas nossas vidas. Justamente para que nós não nos percamos no caminho. Para que a gente não ache que viver o Evangelho de Jesus Cristo é agradar o mundo. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para incomodar o mundo. O Evangelho incomoda. O Evangelho constrange o mundo. O Evangelho constrange o pecado. Ele constrange o engano. Você quer viver o Evangelho de Jesus Cristo? Você vai constranger o mundo. Vai ter gente que vai te odiar por você viver o Evangelho. Vai. Por quê? Porque você não faz as coisas que a gente faz. Você não vive na farra que a gente vive. É o Evangelho de Jesus Cristo. Você não agrada o mundo. Amém? Pesado hoje, né? Mas tenha certeza que a pregação dessa palavra vai te gerar tantos frutos. Na quinta-feira nós pregamos sobre... Alguém lembra que foi pregado quinta-feira? Alguém lembra? Não olha no caderninho, não. A Juliana é ligeira. Sobre a semente. Gente, tem que lembrar das palavras, pô. Foi quinta-feira, hoje é domingo. Sobre a semente. Nós pregamos sobre a semente. Se nós queremos viver
debaixo do Evangelho, a nossa terra tem que estar limpa, pura. Para isso acontecer, para a nossa terra estar pura, é um processo de limpeza. E às vezes a limpeza vai doer. Às vezes a limpeza vai incomodar. Porque vai ter movimento. Para limpar uma terra, às vezes tem coisa, vai ter que tirar uma parte da terra para voltar de novo, vai ter que tratar a terra, e às vezes isso incomoda lá dentro. São processos, mas eu creio que todos nós estamos abertos a esse processo. Lembre da palavra, quinta-feira foi sobre a semente, hoje foi sobre a libertação do povo do Egito. Quinta-feira eu vou perguntar. Eu quero ver se todo mundo vai lembrar. Da armadura, na quinta-feira. Da armadura, esse de Efésios 6. Eu quero ver se vocês vão lembrar. Eu quero ver se vocês vão lembrar. 143. Você veio aqui? Não, tá. Minha cabeça não tá boa.